bora para mais um devocional, gente. Seja muito bem-vindo. Hoje eu quero compartilhar com você uma história muito importante que está na palavra de Deus, que é a história de Neemias, principalmente dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje no Brasil. O que nós podemos fazer para ajudar a nossa nação brasileira dentro desse contexto que estamos vivendo? E a história de Neemias, ela pode nos inspirar muito a viver aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos agora. Então vamos ler Neemias 1. Essa é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando, não comi nada e fiz a Deus esta oração. Primeiro ponto, não adianta apenas ter uma notícia de que as coisas não estão boas para uma nação. Antes de mais nada, quero falar para você, principalmente para você que mora fora do Brasil. Você pode estar pensando assim, estou fora do Brasil, isso não é para mim, isso é um problema que eles estão vivendo lá, é um problema deles. Mas eu quero dizer para você, querido, que você, independente do lugar onde você esteja, você é brasileiro. Não tem como você rasgar a sua certidão de nascimento, nem tampouco a certidão de casamento. Não tem como, você é brasileiro e ponto final. Mesmo que a nação brasileira de alguma forma tenha ferido teu coração, você tenha guardado raiva do Brasil, não importa. Você é brasileiro, mas eu tenho dupla cidadania, eu tenho sei lá quantas cidadanias, não me importa quanta cidadania você tem. Uma coisa é fato, você é brasileiro, Deus te escolheu para nascer brasileiro e ponto final. Então essa história de Neemias, ela me inspira muito, sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, tô fora do Brasil, isso não é problema meu, mas uma coisa é fato, você é brasileiro. No mínimo, a história de Neemias pode inspirar a sua vida para você poder copiar também. Diz a palavra de Deus que Neemias não estava em Jerusalém. Neemias estava fora. Porém, quando ele ficou sabendo que algo estava ruim na sua nação, quando ele ficou sabendo que o lugar onde ele vivia estava devastado, estava passando por situações terríveis, ele se entristeceu. Ele não apenas se entristeceu, mas ele chorou. E ele não apenas chorou, mas ele orou. E ele não apenas orou, mas ele fez algo pela sua nação. Então aqui eu quero convocar você, eu quero despertar você. No mínimo, você que mora fora do Brasil, você deve orar pela sua nação. Porque você é brasileiro e ponto final. Ore, peça a Deus, clame a Deus pela nossa nação, para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Lembre-se, você tem amigos, parentes, pessoas que você talvez ame nessa nação. Mas fato é, se você tem raiva ainda do Brasil, libera perdão. Nós precisamos entender que o padrão de Deus é perdoar. Então nós precisamos perdoar. Então perdoe a nação brasileira se te feriu de alguma forma. E leve a nação brasileira diante do Senhor, que independente da circunstância, você é um brasileiro. Neemias, diz a palavra de Deus que Neemias orou, ele clamou a Deus, ele chorou, ele pediu perdão pelo povo. Não adianta só você apontar o dedo, não, mas eles erraram aqui, erraram ali, erraram acolá. Você também pode ser essa pessoa que pode pedir perdão ao Senhor como nação brasileira. Porque se você não sabe, um dia nós daremos conta de nação, por ser nação brasileira, nós daremos conta diante do Senhor. E o que é que nós vamos fazer? Diz a palavra de Deus que Neemias não apenas apontou erros, viu falhas, mas Neemias
orou, Neemias chorou, Neemias pediu perdão a Deus, e Neemias foi uma pessoa que conseguiu, pela misericórdia e bondade do Senhor, ele conseguiu fazer parte da reconstrução dos muros de Jerusalém. Da mesma maneira, no mínimo, você que mora fora do Brasil, você pode interceder, clamar a Deus, jejuar pela nossa nação, buscar ao Senhor, porque independente de onde você esteja, você pode estar morando na Conchinchina, não importa, uma coisa é fato, você é brasileiro e ponto final. Então, da mesma forma que Neemias fez, faça também, no mínimo, ore ao Senhor pela sua nação. Deus abençoe o Brasil e não se esqueça, tudo nessa vida é sim uma questão de eternidade.